E aí, meus amigos, como é que estamos? Mais 3 pontos e vitória no Fla-Flu. Rapaziada, eu fiz a análise lá pro outro canal, eu separo e coloco aí no próximo trecho. Queria fazer umas reflexões aqui depois do jogo. Rapaziada, grande vitória, 2-1, poderia ter sido mais. O Flamengo... Gente, o time tem um problema de finalização, que vai ser Jardim, Felipe Luiz, Mourinho, Guardiola, Tuchel, Ancelotti. Esse time tem problemas de finalização. É impressionante. Era pra ter sido um jogo mais tranquilo. Acabou em sufoco e quase tomando um empate. Mas enfim, rapaziada. Importante aqui são os 3 pontos, o time ganhar uma confiança. Vocês vão ver aí no próximo trecho. Ainda é um time conflito, rapaziada. Ainda é um time que tá em transição, que tá em mudança, que tá em metamorfose. Do time do Felipe Luiz para o Leonardo Jardim. Eu sabia que ia ter essa quebra. Eu sabia que seria um caminho complicado. O lado bom é que os resultados são bons. Ganhou aí o Campeonato Carioca. Tá em segundo no Brasileirão. 6 pontos, mais com um jogo a menos do que o Palmeiras. Ganhou na altitude. Tem um jogo importante agora contra o Medellín. É bom ganhar esse jogo para dar tranquilidade, porque se ganhar do Medellín, não é nem para 6 pontos, né? Vai para 9. Porque já conto que o Flamengo tem 6 pontos, porque ganhar desse Cusco do Maracanã, se botar o sub-15, ganha. Então, vai para 9 pontos, né? Contra o Independente Medellín. Então, manter os resultados nessa transição era algo importante. E o Flamengo tá mantendo isso. E ganhar um clássico dá essa moral. Paquetá jogou muito bem. Pra mim, o Lino fez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Por quê? Peso do jogo, importância do jogo, o que ele jogou. O Pedro é garantias. Cara, eu fiquei surpreso que tem gente que acha que o Pedro é problema pro Flamengo. Eu fiquei surpreso que tem realmente gente que a gente... Eu queria saber da onde saem essas análises. De verdade, eu queria saber da onde saem essas análises. Que o Pedro é um problema. Caraca, mano. Futebol, vocês vão ver aí. Futebol, gente, é criar pro 9. É criar pro 9. Ninguém, rapaziada. O PSG encantou todo mundo. Mas, rapaz, vocês já viram quanto o PSG gastou pra ter aquele time? Vocês já viram? Ali só tem um que é da base, o resto todo mundo é contratado. Só usar. Aliás, o Fabian Ruiz também é contratado. Ou seja, todo mundo ali foi jogador contratado. E tinha João Neves, Fabian Ruiz, Dueike, Kvaratskhelia, Dembélé. Rapaziada, pra você montar aquele. Outra coisa. Quem é que tem os laterais do PSG? Até porque o Emerson Royal tá no mesmo nível do Hakimi, né? Você for no mesmo nível de embriaguez quando vão pra uma festa. Então eu acho que o PSG criou esse negócio que o 9 tem que fazer. Pai, não, irmão. Eu tenho outro argumento que é o Haaland, o Guardiola endoidando pro jogador e jogar pro Haaland. De uma certa maneira, gente, o Pedro é o nosso Haaland. É o Haaland Tupiniquim. É o Haaland rubro-negro. Ele é o nosso Haaland. A gente tem que jogar pra ele. Ele, obviamente, tem que fazer a parte dele, como todo mundo na engrenagem tem que fazer, mas é nós que joga pra ele. Não é ele que joga pra nós, não. O time, tô falando, não, o coletivo. Então, não sei de onde vem essas análises, cara. Se você tá consumindo uma análise que fala que o Pedro é o problema, desculpa, velho. É uma análise de retardado. Então, cara, eu acho que o futebol, sei lá, velho, tá meio esquisito. Quando um 9 de garantias, que é o Pedro, é um problema, não sei, cara. Não sei, entendeu? Hum. Sei lá, o futebol tá meio perdido. Vitória importante, 3 pontos. Paquetá muito bem. Essa posição aqui do Paquetá, né? Paquetá de pão. Ó o Pulgar. Se o Pulgar, mano, se o Jardim armar esse time certinho, cara. Jorginho e Paquetá, entendeu? Jorginho e Paquetá, eu acho que dá pra fazer um meio campo aí legal, entendeu? Eu acho que o Paquetá, ele é o cara que... O Paquetá, se o Paquetá for 100%, gente, 100%, eu falo, dele vingar mesmo, dele trazer o que eu acho que ele pode trazer, cara, o Flamengo vai ficar um time muito difícil de se jogar contra, de se defender contra. E claramente ainda tá um conflito do time do Felipe Luiz pro time do Jardim. Continuamos, eu acho que apenas não entendi. O Luiz Araújo demora muito a entrar, eu acho. O Carrascal. Carrascal, velho. Enfim, não quero ficar. Entendeu? Bruno Henrique de contrato renovado, né? O Bruno Henrique de contrato renovado será até válido até 2027, mais um ano pro Bruno Henrique. É um ídolo, né? Uma renovação. Ainda é um jogador que pode ser útil, apesar que ele perdeu um gol, né, Bruno Henrique? Dá pra ter feito aquele gol, né, Bruno Henrique? Dá pra ter feito. Enfim, rapaziada, fica com a análise do jogo aí. Seguimos, rapaziada, seguimos. Ainda, entendam, ainda é um time em transição. Fisicamente, o Flamengo ainda pode melhorar mais, tá? Mas tá chegando lá. Hoje tem o Arrascaeta ainda, não é o Arrascaeta, o Plata jogou bem. E o Pedro é garantias.
E garantias, meus amigos, são raros hoje em dia. Sei não, viu? Mas enfim, rapaziada, vamos falar do Fla-Flu, o Fla-Flu da polêmica. Eu vou fazer um vídeo sobre o que o presidente falou. Então, vamos desconsiderar lá o do presidente, do descanso e tudo mais. Rapaziada, ó, gostei muito do primeiro tempo do Flamengo com o segundo. O Flamengo tá mudando, vamos lá, vamos começar a falar do jogo. O Flamengo tá mudando. Olha isso aqui, ó. Deixa eu... Pera aí. Não. Vamos pegar ano passado. Eu quero pegar ano passado. Vamos pegar aqui do Fla-Flu do ano passado. Pera aí, do Carioca ano passado. Da final. Supercopa. Carioca. Não. Aqui, ó. Carioca. Flamengo e Fluminense. Tá aqui. Vamos pegar esses dois jogos aqui. Vamos fazer uma métrica. Ó, rapaziada. Tá vendo aqui, ó? O primeiro jogo. Vamos lá. Ah, esse aqui não tá por tempo, não, velho. Ué. Não tá por tempo. Mas pra você ver, ó. 0x0 aqui, ó. O Flamengo, ó, trocou mais do que 200 passes do que o Fluminense. E aqui, ó, o Flamengo, 457, 379. Vamos ver nesse jogo aqui, ó. Ó o Fluminense trocando, ó. 612 passes, as 405 do Flamengo, ó. Ou seja, o Flamengo é um time que tá verticalizando. Tá aqui, ó. Presta atenção, rapaziada. Esse jogo de ontem, 612 passes pro Fluminense. 405 do Flamengo. Os do Carioca ano passado, ó. O Flamengo no 0x0, mais de 200 passes. Entendeu? Mais de 200 passes. E no 2x1, ó. Com Wesley, Juninho. 452 a 379. Era um Flamengo mais controlador. Esse Flamengo aqui, ó. De hoje, é um Flamengo mais vertical. É um Flamengo mais vertical. Que marca pressão e verticaliza mais. 50-50 de posse de bola. No segundo tempo, o Fluminense teve mais. Depois ali dos 15, 20 minutos, só deu o Fluminense. O Flamengo não soube se comportar. O Flamengo ainda tem dificuldades. O Flamengo tá numa transição, rapaziada. Claramente. Ontem eu tava vendo. Ainda existe muito conflito do que o time fazia com o Felipe Luiz e o que o Leonardo Jardim tá implementando. Tá tendo conflito. Eu acho que os jogadores... Aí vamos lá. Claramente os jogadores eles querem jogar mais ofensivo. Claramente existe uma ordem de... Rapaziada, vamos agredir. Vamos agredir. Agora, tá tendo dificuldade de execução. Por exemplo, eu não gostei muito do jogo do Arrascaeta, mas eu adorei o Samuel Lino. Pra mim, ontem, o Samuel Lino fez o melhor jogo com a camisa do Flamengo. Ah, mas contra o Vitória, ele fez 300 gols. Ontem, pra mim, ele fez o melhor jogo desde que ele foi contratado. Ajudando na marcação, criando jogadas e sendo elétrico, indo pra cima. É isso que eu quero dele. E ele fez 2 participações em gols, ou seja, vamos rezar 2 missas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra mim, ontem, o Lino fez o melhor jogo da camisa do Flamengo. Porque, gente, é esse tipo de jogo que importa. Não é contra o Vitória. Não é contra o Barraca Central. Não é contra o Ferroviário. É esse tipo de jogo aqui, ó. Jogador do preço que foi gasto nele foi pra esse tipo de jogo. No primeiro tempo, o Fluminense, eu achei que o Fluminense é muito passivo. Eu achei que o meio-campo do Fluminense assistiu muito o Flamengo jogar. Perder o Lúcio foi muito complicado o Fluminense, porque perde pressão no meio-campo. O Lúcio ajudaria mais coletivamente do que o Ganso. E eu achei que o Martinelli não fez um bom jogo. O Martinelli oscilou. Só foi eu gravar um vídeo do Martinelli que ele começou a jogar mal. Peço perdão aí pros torcedores do Fluminense. Deu uma zicada no Martinelli. Martinelli, você não pode oscilar tanto. Cara, ontem o Martinelli foi irreconhecível. Entendeu? E o Paquetá no meio campo? Rapaziada, o Paquetá jogou muito ontem, os caras vinham... Não, 2 coisas que eu vinha percebendo. O Paquetá não tá jogando que você fala, BC. Calma. Calma, irmão. Você tá com pressa por quê? Calma. O contrato dele é de 4 anos. Calma. Outra coisa. Eu não sei, de verdade, gente, ó. Deixa eu respirar. Eu não sei de onde vem essa narrativa. Eu postei o meu pós-jogo lá, contra o último jogo do Flamengo. Aí os caras falando aqui, ó. BC, você não acha que o Pedro atrasa o Flamengo? Gente, ó. Pelo amor de Deus. Da onde tá saindo? Me diga da onde saiu essa análise que o Pedro atrasa o Flamengo. O Pedro é garantias, cara. Aí os caras vêm... Ah, ele vai falar que o Pedro é garantias. Olha o Pedro ontem. O Pedro no Brasil é garantias. Cara, o Pedro... Eu quero um levantamento de participações em gols no Brasil por minuto jogado. Ele já tá com mais de 10 participações. Olha, tá com 14. Olha isso aqui, rapaziada. Ó, 14 participações, obviamente, ó. 7 já na Série A, o Pedro.
Em 22 jogos, né? Pronto, na Série A. 7 participações. Aqui. Pera aí. Droga. Ó. 7,36 dividido por 7. Uma participação de gol a cada 105 minutos. Para um centroavante no Brasil, tá excelente. Aí, 1.360 minutos, dividido por 14. Uma participação a cada 97. Por quê? O cara tem uma participação de gol a cada praticamente 100 minutos. Isso é uma ótima métrica. Eu queria essa minutagem só com o Jardim. Só com o Jardim. Se eu vou pegar aqui, ó, com o Leonardo Jardim, é porque não dá pra separar aqui, eu também tô sem tempo. O Pedro é garantias, cara. No Brasil ele é garantias. Não vem me ver com o papo que o Pedro é melhor que o Kane. Não, aí também é as loucuras aqui do futebol brasileiro. Entendeu? Mas o Pedro é garantias. Rapaziada, não é o Pedro que tem que... Gente, não é o Pedro que tem que criar pro ataque do Flamengo. É o Flamengo que tem que criar pro Pedro, cara. É o Flamengo que tem que criar com o Pedro. Deixa eu pegar aqui pra vocês um negócio, ó. Olha o Guardiola falando do Cherki, ó. Ó, tipo assim, ó, o seu talento no último texto, ó. Be close to Haaland. Olha que o Cherki fala pro meia dele. O Guardiola. Be close to Haaland. Joga perto do Haaland, cara pálida. Joga pro Haaland. Cruza pro Haaland. Gente, vejam o que o Guardiola fala do Haaland. Não tô comparando o Pedro com o Haaland, mas de certa maneira, o Pedro é o Haaland do Flamengo. O Flamengo tem que jogar pro Pedro, criar pro Pedro, jogar pro Pedro, chegar perto do Pedro, porque o Pedro no Brasil é garantias. Não é o Pedro que tem que acelerar o ataque. Não sei de onde vem essas análises, cara. De verdade, eu queria entender. Existe um cientismo da bola que eu não sei de onde vem. E o Jardim meteu a cutucada. Quando eu cheguei, eu vi que o Pedro não sabia pressionar. E acho que ele é um jogador completo. Está demonstrando isso. O Pedro é importante para nós. Sabe o que é isso aqui, gente? É claro que o Jardim sabe que o Pedro não é o Caio Jorge. Né? O Jardim não é bobo. Sabe o que é isso aqui? Confiança. Isso se chama passar confiança pro jogador. Aí o Flamengo começa muito bem, faz 1-0 ali na bobeira do Fluminense. E o Flamengo, você vê claramente, Arrascaeta, Plata, Everton Araújo, o Paquetá, ó, nessa posição central aqui, é isso, tentando, e o Paquetá jogando muito bem o Paquetá. O Flamengo tentando. Só que o Flamengo ainda existe um conflito, ainda é um time que de vez em quando o Flamengo não é nem variação. Você vê que tem um conflito de ideias, que era um time que passou muito tempo com o Felipe Luiz e tá tentando achar essa identidade nova. Pode ser esdrúxulo, rapaziada. Eu acho que o Flamengo é um time que... Eu ia falar uma besteira enorme. Não, deixa eu falar. Eu ia falar uma besteira enorme. Não, deixa eu falar. É um time transição. O Flamengo é um time que tá transicionando. Que tá tendo conflito. Eu ainda não, tipo assim, eu vejo o Jardim colocando, já vejo o trabalho do Jardim, eu já vejo um time tentando executar o que ele pede. Dá pra ver isso, um time que tá tentando executar o que ele pede, só que ainda tá muito cravado o último trabalho do Felipe Luiz. Então é um conflito, entendeu? É um conflito. Outra coisa, de verdade, o Everton Araújo, ele é um bom cara pra banco, mas aqui tem que ser melhor, cara. Se eu fosse o Flamengo, tentaria novamente o Marcos Antônio no meio do ano. Alexandre vacilou no gol, o Varela muito bem, muito. A diferença do Varela pro Emerson Royal, velho. O Plata jogou bem, o Lino, pra mim, melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Melhor partida dele, pra mim foi ontem. O Flamengo faz 1-0, poderia ter feito 2, o jogo fica ali, o Flamengo controlando. Segundo tempo, o Flamengo faz 2-0, teve chance de fazer o 3-0. Aí depois o Fluminense, as mudanças do Fluminense, Savarino e o Castilho entraram muito bem. O Martinelli saiu jogando nada. Nada. Depois que o Savarino entrou com o Castilho, o Fluminense ganhou ameaça na área, e o Savarino deu um boost ofensivo no Fluminense. Aí o Bruno Henrique, De La Cruz, o Carrascal, mano. Esse Carrascal, velho. Eu tô com muita vontade de mandar esse cara pra puta que pariu, velho. Eu tô me estressando com os Carrascal, mas beleza. 3 pontos, né? Vai sair na urina, viu, Carrascal? Vai sair na urina, viu? Devia botar esse feed de 600 pra correr lá na altitude. Aí, quando o Fluminense faz o 2-1 no vacilo do Alex, o jogo tava relativo. O Fluminense melhora. Só que o Fluminense não levava tanta ameaça. A ameaça era as bolas pro Castilho, né? Bola na área pro Castilho. Aí o Fluminense
vacilo do Alexandre faz o 2x1, aí o jogo vira abafa do Fluminense e era se segurar. O Léo Pereira, gente. O Léo Pereira fez um corte no final do jogo que ali garantiu o resultado. E o Castilho cabeceou uma bola pra fora. Mas foi uma abafa forte do Fluminense. O Fluminense chegou perto de empatar. Mas o Fluminense melhora com a mudança. Melhorou, o time dá um push. Achei que o Flamengo deu uma oscilada pra baixo. Aí o Fluminense ganha vida, faz o 2x1 no vacilo. O Fluminense melhora, não criava tanto, mas melhorou. Aí o Flamengo faz o 2x1 e o Flamengo se defende e ganha 3 pontos. Poderia ser melhor, poderia ter sido mais tranquilo o jogo. Mas uma boa vitória. Vencer um Fla-Flu sempre é bom. Eu achei que o Fluminense jogou abaixo do que pode. O Fluminense jogou abaixo. Individualmente, não foi um bom jogo do Fluminense. Serna não foi bem, o Costa, o Kennedy nada, o Martinelli nada. Individualmente falando, foi um jogo muito ruim do Fluminense. Muito ruim. E o Flamengo jogou bem. O Flamengo tá buscando a nova cara. Tá buscando a nova identidade.